Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos Alberto. Nessa videoaula, vamos falar sobre as atividades propostas para a semana 3 do PET do 8º ano de Matemática. Se você desejar, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Antes das atividades, vamos falar um pouco sobre transformação geométrica. Transformação geométrica é uma aplicação objetiva. Deixa eu só pegar um pincel aqui para a gente ficar melhor. Transformação geométrica é uma aplicação objetiva em figuras planas, de forma que, a partir de uma representação original, forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterados. Tais transformações ficam mais facilmente aplicadas quando realizadas em um plano cartesiano. Então, bora lá lembrar o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de dois eixos perpendiculares. Então, tem o eixo das ordenadas, o eixo y, e o eixo das abscissas, o eixo x. Então, está aqui na horizontal o eixo das abscissas x, no vertical o eixo das ordenadas. Esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Então, tem região aqui, um quadrante, mais um quadrante, 2, 3 quadrantes. Cada ponto é representado por um par xy que chamamos de coordenadas do ponto. Então, deixa eu só marcar um aqui para a gente ver como que isso funciona. Então, por exemplo, se eu quero marcar o ponto 2, esse ponto é o ponto o x2 e o y3. Agora, veja a diferença. Se eu quero marcar o ponto x igual a 3 e o y igual a 2, está aqui, ó. Nesse ponto aqui, o x é 3 e o y igual a 2, para vocês verem a diferença. Beleza? Então, se você pensar aqui, ponto 3, 2, ele é diferente do ponto 3, 2. Aqui é 2, 3, né? 2, 3 é diferente de 3, 2. O ponto de interseção entre os eixos x e y é chamado de origem. Então, tá aqui, ó, origem, e é representado pelo ponto 0, 0. Ok? Então, vamos lá. Tipos de transformações geométricas. Eu posso ter a ampliação, que é quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, os vértices, né, por um número positivo maior que 1. Redução, quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada por um número positivo menor que 1. Reflexão em relação à origem, quando multiplicamos as coordenadas dos vértices x, y por menos 1 da figura, então que seria ser o x e o y, né? Porque eu multiplicar por menos 1, eu tenho a reflexão em relação à origem, nós vamos ver alguns exemplos depois. Reflexão em relação a uma reta, em relação ao eixo, um dos eixos, né? O eixo x ou o eixo y, quando multiplicamos apenas um dos elementos das coordenadas por menos 1, ok? Então, eu vou multiplicar só o x ou só o y, vamos ver alguns exemplos no decorrer das atividades. Rotação é a figura obtida por meio de um giro, que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Translação é a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, um mesmo sentido e uma mesma distância. Também vamos ter exemplos assim. Na imagem a seguir, temos exemplo de transformações geométricas, sendo o triângulo vermelho de coordenadas o ponto A1, então tem aqui o ponto A1, beleza? Que as coordenadas 1 e 1, B1, que as coordenadas é 2 e 2, e C1, que as coordenadas é 2 e 1. O que eu quero? Ou melhor, tá aqui, o vermelho é o original, realizamos as seguintes transformações. A figura 1, ampliação, então tá aqui a figura 1, ó, ampliação, 3 vezes maior que a figura original, que é a vermelha, eu vou destacar aqui, ó, vermelhinho. Então, a figura 1 é 3 vezes maior, que é a ampliação. Uma redução, que é metade do tamanho original. Redução é essa figura aqui, ó, ela é menor. Aí depois, reflexão em relação à origem, a figura 3. Então, tá aqui a figura, reflexão em relação à origem. A origem tá aí, tá aqui, eu refleti ela aqui do outro lado, a figura 3, reflexão em relação à origem. Figura 4, reflexão em relação às retas. A figura 4, cadê? Figura 4 está aqui. Reflexão em relação à reta, no caso o eixo Y aqui, ok? Reflexão em relação a essa reta aqui. A figura 5, rotação, giro de 90 graus no sentido horário.
Então tá aqui, ó, essa figura, o que que eu fiz? Eu girei ela para cá, sentido horário é esse aqui, né? 90 graus e eu obtive a figura 5. E a figura 6, translação. O que que eu fiz? A figura 6, eu peguei ela, tá aqui, a figura 1, a figura original tá aqui, eu transladei, eu andei com ela para a direita, beleza? E eu obtive a figura 6. Continuando, aqui eu já vou vir para as atividades, mas observe que eu vou usar o mesmo desenho que a gente estava trabalhando agora há pouco. Eu quero o seguinte, escreva as coordenadas dos vértices de todos os ângulos, de todos os triângulos da figura. Então, bora lá. Eu tenho, vamos embora, essa aqui é a figura original, vamos embora para a figura 1. A figura 1, quais são essas coordenadas? Meu x aqui vale 6, meu y vale 3, ok? Aqui, meu x vale 3, né? Vou subir aqui, ó. O D, meu x vale 3 e o y também vale 3, beleza? E aqui, continuando, o x vale 3 e o y vale 6. Ou melhor, 6, né? 6 e 6. 6 e 6, perdão. E aqui, continuando. Só que eu não vou fazer de todos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menorzinho aqui, talvez seja o t aqui, ó. Aqui o x vale 1 e o y vale meio. Aí depois, aqui o ponto S. O ponto S vale quanto? O x aqui é meio e o y também é meio. Meio e meio. Esse vértice aqui já está aqui, né? 1 e 1. Sei lá, vamos fazer outro aqui. O vértice, aqui o L. O L vale quanto? O L e o X vale menos 2. E o Y vale menos 2 também. Beleza? Está aqui. Sei lá, vamos fazer o N aqui, ó. O N, o X vale 2. E o Y vale menos 1. E assim por diante. Então a ideia é essa, eu não vou fazer de todos para a gente ganhar tempo. Mas eu vou colocar aqui do lado para vocês tipo assim, aqui ó, a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6. Então, a partir, quando você fizer todos, provavelmente você vai encontrar isso aqui, tá bom? Eu espero que não tenha errado nenhum, mas espero que você também tenha entendido a ideia aqui de como colocar as coordenadas. Se eu fosse colocar aqui no i, ó, meu x aqui vale 1, vale 5, perdão, e o meu y, né, eu já estava pensando no y, o y vale 1. E assim por diante, beleza? Questão 2. Que figura obtém se multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Então, olha só, se tem um polígono, é multiplicar todos os vértices por 1. Você não vai ter alteração nenhuma, então você vai ficar com a mesma figura, você vai ficar com a figura congruente à anterior, beleza? Então, não vai ser alterado, vai ficar com a figura original. Continuando. Desenhe um pentágono num plano cartesiano com esses vértices aqui, ó, com x vale 1, o y vale, ou melhor, x vale 2, o y vale 1, aqui o b, x vale 1, y vale 2, aqui ó, aqui é x, aqui é y, vamos escrever assim que fica melhor, aqui é x e y, x e y, x e y, ok? Ficou faltando colocar nesse aqui, x e y. Aí eu quero o seguinte, você multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo, as abscissas, apenas o x de cada vértice. E depois por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Então, olha só, quando eu desenhei, e a figura que eu obtive foi essa aqui, ó, com aquelas coordenadas, eu encontrei essa figura. Aí depois, quando eu multiplicar por menos 1, apenas o valor de x, das coordenadas x, eu vou encontrar essa figura, beleza? Aí depois, quando eu multiplicar por 2, todos os valores das coordenadas obtidas, eu vou encontrar essa maior que verde, beleza? Aí o que está querendo saber? Vamos lá. No item A, eu quero saber quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final do processo. Então vamos lá. O ponto, eu vou colocar aqui na figura, esse aqui o A3, né? Esse aqui o x vale menos 4 e o y vale 2. Depois o B, esse aqui, meu x vale menos 2 e meu y vale 4. O C vale quanto? Meu x vale menos 4 e o que mais? Meu y vale 6. Depois, continuando, o D vale, meu x vale menos 6 e o meu y vale 4. Depois, ponto E,
Meu ponto é 3 aqui, ó. Meu x vale menos 6 também. E o meu y vale 2. Ok? Então, o item A nós respondemos. O item B, desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com vértice nas coordenadas do item A. Obtido com vértice nas coordenadas... Ok. Então, eu já fiz isso aqui, ó. Desenhei o primeiro, né? Depois multipliquei por menos 1 e encontrei esse aqui. E depois, quando eu multipliquei por 2, eu encontrei esse cara aqui. Beleza? Então, já está desenhado aí. No item C, eu quero saber o que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original. O que eu obtive? Primeiro, eu multipliquei por menos 1, então eu refleti esse pentágono aqui em relação ao eixo y, né? Multipliquei por menos 1, multipliquei o x, então refleti em relação ao y, isso aqui é y, aqui é o x, né? Aí depois o que eu fiz? Eu multipliquei por 2 todas as coordenadas. Então eu tinha esse pentágono, multipliquei por 2 e obtive esse maior. Então eu tive uma ampliação. Então se eu fosse falar, eu poderia falar que primeiro teve essa reflexão em relação à reta y, o eixo y, e depois eu tive uma ampliação. Aconteceu essas duas situações, ok? Questão 3. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD. Então, vou querer algumas situações. Eu quero, em relação ao eixo X, e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura. Então, para eu obter uma reflexão em relação ao eixo X, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá no início do vídeo e lembrar, o que eu precisava fazer? Eu multiplicar todas as coordenadas do eixo e todas as ordenadas, né? Todos os meus y, aqui é meu y, aqui é meu x, vou multiplicar todos os... Vamos colocar as coordenadas desse ponto aqui. Aqui é o x menos 5 e o y menos 1. Aqui o b vale quanto? O x é menos 4 e o y menos 3. Aqui o c, o menos 2 para o x, menos 4 para o y. E aqui o d, o x vale menos 5 e o y menos 4. Então, quando eu vou fazer essa reflexão em relação ao eixo x, o que eu vou fazer? Vou multiplicar todos os valores de y por menos 1, ok? Ou seja, todos eles vão ficar positivos. E se todos eles vão ficar positivos, eu vou obter uma figura aqui, beleza? Então, minha figura vai vir para cá. Aí depois, o que eu quero? Em relação ao eixo y, escreva as coordenadas. Aqui vai ser o contrário, eu vou multiplicar todos os valores de x, ok? Por menos 1. Então, vou pegar essa figura, ela vai vir para cá, ok? E por último, em relação à origem, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura. Então, eu vou ter que multiplicar todos os meus x e os meus y por menos 1. Então, quando eu fizer isso, a minha figura vai vir para cá, ok? Então, eu não vou fazer isso passo a passo, eu já vou mostrar a figura pronta. O que eu tenho é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar esses bagunça que eu fiz aqui, ok? Então, quando eu fizer... Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Então, para a primeira situação, eu vou ter essa figura aqui. Para a segunda situação, eu vou ter essa figura aqui. E para a terceira situação, eu vou ter essa figura com as respectivas coordenadas, os pontos aqui, ok? Então, se dê uma olhada aí com mais atenção. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se for aluno meu, a gente vai discutir mais tarde nas aulas no Google Meet. Mas se não for, deixe as dúvidas nos comentários ou se algum professor compartilhou o vídeo com você, tirar as dúvidas com ele, provavelmente ele vai conseguir te ajudar aí sem dúvidas, beleza? Questão 4. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir o polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Então, tem um polígono que está aqui, eu quero transferir ele para cá, para o quarto quadrante, e não quero alterar o tamanho. Ou melhor, eu não quero só transferir, eu quero refletir, ok? Então, as transformações que eu conheço é de ampliação. Então, se eu não vou alterar o tamanho, então essa aqui está descartada, porque eu não vou ampliar, né? Eu não vou aumentar o tamanho. Eu também não vou reduzir o tamanho.
reflexão em relação à origem. Se eu refletir em relação à origem, o que está aqui vai vir para cá, para o primeiro quadrante. Então, essa aqui também não. Reflexão em relação a uma reta, em relação a apenas um eixo, né? O eixo X ou eixo Y. Então, ele vai vir para cá. Então, é a reflexão em relação ao eixo Y. Ok? Então, já vou deixar aqui a reflexão em relação ao eixo Y. Uma rotação? Não é rotação. E translação? Poderia ser uma translação, mas aqui está falando que eu vou refletir e a resposta melhor se adequa seria essa aqui, ok? Reflexão em relação ao eixo Y. E eu posso até aproveitar o desenho da questão anterior, ok? Então, quando eu resolvi as questões, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma reflexão em relação ao eixo Y, reflexão em relação à origem, reflexão em relação ao eixo X, ok? Obrigado por ter assistido o vídeo, peço que se inscreva no canal e aguardo vocês na semana 4 do PET do 8º ano. Abraço e até lá!